O momento atual do São Paulo é torcedores contra a mídia, contra a imprensa, contra o próprio São Paulo. Porque simplesmente vem falar, vocês não podem vaiar, vocês têm que apoiar. E aí a gente tem que escutar a comentarista falar, o torcedor tem que torcer, não pode vaiar, não pode fazer nada. Porque eles não são profissionais, eles não estão ali dentro, quem tem que tomar... Mano, que... Tá sendo uma loucura ser São Paulino esse ano. Você que é São Paulino, você vai entender a minha revolta. Por quê? A gente passou por um impeachment, a gente tinha um técnico, Crespo, bem ou mal, ele tava botando ordem dentro do elenco pro bando de chinelinho acomodado começar a trabalhar. Afastou Cedric, colocou Mike, tava dando espaço pra garotada aos poucos, que é assim que tem que fazer. Só que ele tava tão de saco cheio que ele começou a falar tudo o que acontecia. Então, Casares prometeu um monte de coisa pra ele, saiu fora. Belmonte prometeu coisa, saiu fora. Entrou Macis, aí depois desvalidaram aí os 45 pontos que o Crespo falou. Entrou Rafinha, desvalidou também. Rui Costa desvalidou. O cara já tava de saco cheio. Já tava de saco cheio. E ele teve um recorde de lesões ano passado. E deu um jeito no time. Esse ano ele tinha um time saudável. Ele tava com as rédeas, líder do campeonato, futebol bom, meio de campo, orquestra. A gente tava se ajeitando. Ele acertou a metodologia de treino pra esse time que só se machucava. E adivinha o que o Rui Costa fez? Se inscreveu no meu canal igual você. Mentira, não se inscreveu não, eu nem quero a inscrição dele. Demitiu o cara, porque falava demais. Porque os treinos eram fracos, pelo que falaram. Aí chega o Roger Machado e bota os caras pra jogar a moda caralho. Adivinha o que aconteceu? Machucou o melhor jogador do time no ano, do ano passado e desse começo de ano, no jogo contra um Zé Ninguém na Sul-Americana, porque tava com medo de perder e aumentar a pressão. Pressão essa que é resumida nisso aqui, ó. Chega o nome dele, vaia. É vaia. É vaia. E parabéns ao torcedor que não tá cedendo à pressão. A pressão da mídia falando besteira, falando que a gente é racista, falando que a gente tá havaiano porque ele tem opinião política diferente. Pelo amor de Deus, ninguém aqui tá ligando pra isso não, de verdade. Preto, branco, direita, esquerda, centro, a gente não tá nem aí. A gente não queria que acontecesse a patifaria que aconteceu com o Crespo. Com o Crespo, isso foi revoltante. Revoltante. Até o próprio Roger Machado sabe. Ele sabe a merda que ele fez. Ele não, que ele não tem culpa de nada. Quem tem culpa é Rui Costa. Só que toda vez que a gente vê o nosso querido Roger Machado aí, ele é a personificação. Ele é a personificação da trairagem que fizeram com o Crespo. Não Vamos só ouvir o vencer, cara. mas ter boas atuações, e não só ter boas atuações da forma que entende que seja o correto, que mais agrade o seu gosto, né? Eu acho que é um contexto, né? Um contexto do clube, contexto da minha chegada, né? Saída de um treinador que o torcedor se identificava muito. Né? Agora, o que eu sinto é bastante motivação para, nesse momento, né, buscar fazer o que o torcedor entende que seja bom para o São Paulo e vencer e conquistar o torcedor. O que é bom pro torcedor do São Paulo? Realmente, vencer. Só que a gente tá num jogo contra o Mirassol, a gente ganha de 1-0, beleza, ganhou. Milhões de cruzamentos, todos os jogos. Pegou um time um pouquinho melhor, a gente cruza 100 bolas. 26 bolas pra acertar um cruzamento. Que tipo de padrão tático é esse? Que tipo de padrão tático é esse? Aí a gente critica, o torcedor critica. E a mesma coisa que nada, porque ele tá respaldado ali, pô, ele tá respaldado, ele não vai sair esse ano. Gente, de verdade, eu já me preparei já pra passar raiva esse ano. Já me preparei já, pô. Ganhar tudo. Gente, Boas atuações. ganhar Que tudo. tem uma diferença muito grande do que acontece externamente do que é internamente. Né? Na coletiva passada eu disse que o que me motivava naquele momento, né, era um ambiente interno saudável. E todo o nosso trabalho é justamente para a gente preservar esse ambiente interno, né, de todas as pressões e não permitir, né, por mais que infelizmente, né, com o celular, né, tudo entra pela nossa janela particular, né, é manter o ambiente interno. Então o ambiente foi igual, não teve diferença nenhuma, né, não teve diferença nenhuma.
né? Foi dias com o mesmo trabalho, com o mesmo interesse, né? E Mesmo trabalho, mesmo interesse. claro que sem estar alheio do que acontece fora, né? Sabendo de toda a pressão em cima do trabalho do treinador, né? E também, né, os atletas. Ele sabe tudo o que tá acontecendo, ele sabe. O problema é o seguinte, todo mundo falou, desde que ele chegou, que ele não ia dar conta do São Paulo. Eu nem tô falando que ele é competente ou incompetente, tá? Eu nem vou entrar nesse mérito, que se eu for pegar a estatística aqui, fica feio pra ele. Já fiz um vídeo desse tipo. O cara joga de ponta. A gente não tinha ponta no elenco. A gente tinha um meio de campo sólido. Eu não gostava do jeito do Crespo, eu não gostava das ideias do Crespo, beleza. Traz um treinador que pelo menos ia manter o meio de campo, a estrutura do meio de campo, gente. O cara mudou tudo. Danielzinho não tá jogando bem. Tá melhorando um pouquinho agora, mas não tá jogando bem. Marcos Antônio caiu de rendimento, jogando em ponta esquerda, acho, da. Mano, mano. Aí ele veio na coletiva que a gente ganha de 1-0 do Mirassol. O Mirassol esse que tá jogando muito mal. Não é o Mirassol do ano passado, tá? Não é o Mirassol do ano passado. Ele fala, nem sempre vai ser brilhante. Foi um jogo estratégico. Muito difícil. A gente tá jogando contra quem tá jogando. Gente, a gente perdeu pro Vitória. E sofreu pra ganhar do Mirassol. Mirassol que não tá bem no campo. Se fosse o Mirassol do ano passado, eu não ia falar nada, ia entender. Ia estar comemorando esse resultado. Mas o Mirassol jogou de forma pífia. E quase 1-1. E quase 1-1. Ai, ai. Nem o som quer funcionar Ali mais. no, né, no bloco da frente, né? E penso que foi um jogo que eu frisei para os atletas agora no final. Foi um jogo muito estratégico. Nós não vencemos qualquer equipe, né? Uma equipe muito bem treinada, em que a gente conseguiu controlar o adversário e ter bastante volume de jogo. Até que ali em algum momento do segundo tempo a gente errou algumas bolas mais simples e acabou entregando um pouco, né, a parte emocional do jogo, que eu chamo. Parte E que emocional. junto com ela às vezes vem a parte tática também, né? Então depois ele, o nosso gol com as trocas, né? A ideia era reforçar um pouco mais, né? Ter alguém na frente da defesa, no caso o Luan, o Adília que veio de recuperação, da questão no pé, né? De ter tido uma questão intestinal ali, que eu também o alijou de algumas atividades, está se recuperando. Ah, é isso, mano. A gente vai ter que se sustentar com isso, mano. Com esse discurso podre. Podre. Ai, ai. Enfim, houveram ali, acho que até o perfil da arquibancada tricolor, deixa eu ver se eu acho. Algumas perguntas pro próprio Roger Machado. Vamos ver se tem aqui. Eu vi as perguntas. Não tem, não vai ter aqui. Mas eu vou falar, vou conversar com vocês aqui. Por quê? A arquibancada tricolor perguntou. Foram duas perguntas necessárias pro Roger. Então a primeira foi de Hernan Crespo, que ele deu essa mesma resposta que ele deu. Não sei aonde eu enfiei o post, mas ele deu a mesma resposta falando que o contexto do clube, isso, aquilo, beleza. E a outra foi sobre ele cruzar demais. E aí ele fala assim, pô, a gente consegue chegar no último terço, mas a gente precisa refinar esse último terço aí pra conseguir mais arremates, isso, aquilo, mas eu discordo de você que a gente não tá fazendo um bom trabalho ali no final. Aí no final das contas, ganham de Mirassol. E aí o Alexander, ele fala que o São Paulo vai mandar um time alternativo contra o Milionários. Por que vai mandar? Simplesmente porque essa vitória contra o Mirassol ajudou ele. Ajudou ele a ficar mais tempo no cargo. Porque se perde ou empata aqui, ia ser pressão absurda. E aí ele ia com o time titular lá pra ganhar. E aí sabe o que ia acontecer? Jogador machucado, porque com o Marcos Antônio, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas foi assim.
Foi assim. Tava uma pressão absurda, ele jogou todo mundo de titular lá. Pra ganhar contra o poderoso. Acho que era o Wings, não lembro o nome do time. Mas é isso, o São Paulo se resumiu a isso. Família, isso é brincadeira. De verdade, eu como São Paulino, eu fico até triste, mano. Eu começo a ver as coisas, eu fico revoltado. Falo, poxa vida, mano. Poxa vida. Tipo assim, maracutaia, falta de vergonha, falta de planejamento, ego. No momento desses, um ego tão forte do Rui Costa pra demitir o Crespo, pô. Líder, técnico líder, meio de campo arrumado. E aí vira e fala assim: ah, não, o trabalho chegou no teto e a gente consegue coisa melhor. O trabalho chegou no teto, estando no primeiro lugar do brasileiro. Pois é isso. Aí, a partir do momento em que o Crespo fala assim: pô, eu prefiro focar no Campeonato Brasileiro do que nas Copas. Porque o time de São Paulo não pode ficar perigando pra cair. Aí os caras, não, você tem que priorizar todos os campeonatos. Aí sabe o que ia acontecer? O Crespo ia ter recorde de lesões de novo, igual no passado. É um plantel mais velho. Os caras não aguentam, mano. O futebol brasileiro é cruel, gente. Se o pessoal do futebol europeu reclama de calendário de jogo, é porque eles nunca avaliaram o calendário brasileiro. De verdade. De verdade. Aí quem pode jogar várias competições é Flamengo, é Palmeiras, Cruzeiro. Esses times podem jogar. A gente não tem dinheiro para manter 3 competições. 2 é o máximo. Agora, brigar por todas. Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Vamos ver o que vai dar. O importante é Roger Machado 1-0. Em breve chegamos nos 45 pontos. Depois dos 45 pontos eu fico de boa, entendeu? Porque eu acho que o futebol do São Paulo é medíocre. Pra mim, o Roger pegou uma sequência de jogos fáceis. A maioria dos jogos são fáceis. Se o Hernan Crespo estivesse, como não tá, sou viúva do Crespo agora, né? Vamos chamar. Mas se Hernan Crespo tivesse, também acho que o aproveitamento seria igual ou melhor. Eu chutaria melhor, porque nossa forma de jogar era mais dinâmica do que toca pro ponta, ele cruza e tenta fazer gol, né? Mas então é isso, certo? Se inscreve no meu canal, deixa seu like, dá uma olhadinha aí nessa situação do São Paulo e torcedores. Não vamos nos calar. Toda vez que houver oportunidade e sentir que se deve vaiar, que se deve criticar, não vamos render pra imprensa, não. Não vamos render pra torcida organizada, presidente falando assim, pô, meu, não vamos ser oportunista não, meu. Ô, vamos torcer pro Roger, vamos apoiar o Roger. Não vamos ser oportunista não. A gente tá sendo oportunista? Torcida organizada ganha ingresso aí, tá ganhando dinheiro, revendendo ingresso. Político do São Paulo desviando verba aí, desviando ingresso, fazendo festa junina de 5, 6 milhões. A gente que é oportunista? Ô, faça-me o favor, né? Pelo amor de Deus, quem é, de verdade, quem é o São Paulino que ainda tem um pingo de discernimento, não vai cair numa baboseira dessa. Que até então o nosso presidente, ex-presidente, estava lá falando, pô, que era o torcedor da arquibancada, que ele ia mudar tudo, queria vender Cotia. Tudo bem que essa questão de Cotia, eu na época acreditei ali no planejamento do que eles estavam supondo, né? Pensei, pô, o time tá sem dinheiro, vão investir dinheiro lá em troca de uma porcentagem dos meninos de Cotia. Talvez seja um ótimo negócio, no entanto, precisa ver esse contrato. Mas a partir do momento que se revelou a índole do presidente, esquece. Ali ia dar merda. Aquilo ali ia dar uma merda colossal. Então, que bom que existem torcedores que pensam. Existe. Sabe por quê? Que vamos supor, eu, por exemplo, fui um torcedor que caí no discurso do ex-presidente Casares sobre essa parte de Cotia. Se não houvessem outros torcedores que entendessem a problemática que era isso e protestassem e ficassem calados na rede social, sabe o que teria acontecido? Vendido. Então é a mesma coisa. A gente tá enxergando um cenário aqui. A gente já entendeu o que está acontecendo no São Paulo. Então a gente não pode ficar quieto.
A gente tem que mostrar insatisfação, porque esses caras precisam ser cobrados, não só os jogadores. Sabe por quê? É muito cômodo só jogar a culpa pra cima dos jogadores. É muito cômodo. Mas olha a porra da bagunça que tá acontecendo. Demitiu o Zubeldia, entrou Crespo. Crespo entrou no auge técnico e do futebol dele do São Paulo e foi demitido. Aí trouxe Roger Machado. Parei. 15 minutos já, eu só reclamando. Então, de verdade, chega. Por hoje chega. Vamos curtir o domingo, certo? E é isso. Então, até a próxima. Deixa seu like, se inscreve aí no canal. Tamo junto. E é nóis.